Abrir a palavra do Senhor. 2 Pedro, é a carta que nós estamos expondo aqui. Todos os domingos, o nosso culto matinal, nós estamos fazendo a exposição desta tão importante carta, que é a segunda carta do apóstolo Pedro. E nós vamos para o capítulo de número 3, que é o último capítulo. Esta carta, ela tem apenas 3 capítulos. É uma carta curta e é uma carta que cumpre um propósito todo específico, porque Pedro a escreveu para exortar, alertar os irmãos acerca de um perigo que eles estavam correndo. Afinal de contas, crescia naqueles dias falsos ensinos, heresias, falsos mestres estavam se levantando, falsos profetas também, tentando dissuadir o povo, tentando tirar do povo aquela herança que eles já haviam recebido. Então nós vamos ler aqui no capítulo 3, os versos de 1 a 13. Abra a sua Bíblia, 2 Pedro 3, de 1 a 13. A vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nosso Pai bendito, como é bela, como é preciosa a tua palavra, Senhor, e quão limitados nós somos para compreendê-la, para guardá-la,
para experienciá-la, para obedecê-la. Por isso rogamos ao Senhor que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor nos faça entender a Tua palavra, o Senhor nos faça receber a Tua palavra como de fato ela é, a palavra viva do Deus vivo, e que através dela, Senhor, o Senhor esteja moldando o nosso caráter, através dela o Senhor esteja renovando as nossas forças, que através dela o Senhor esteja corrigindo os nossos passos e fortalecendo a nossa fé. Fala conosco nesta hora, Senhor, em nome de Jesus é que oramos, agradecidos, amém. Queridos, os dias passam e há épocas da nossa vida, especialmente quando a gente chega a uma idade um pouco mais avançada, depois que você passa dos 30, dos 40, parece que tudo passa muito rapidamente. A gente tem aquela sensação que foi ontem que o ano começou e nós já estamos caminhando já para final do ano. A vida passa e com ela surgem tendências que vão moldando a mente das pessoas, que vão formatando o padrão de vida das pessoas que convivem conosco, que dividem conosco o espaço físico que nós habitamos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. O fato é que a cada dia que passa, a despeito do crescimento numérico da população evangélica no Brasil, se constata uma fragilidade muito grande da igreja também nos nossos dias. Parece-me que nós não estamos devidamente preparados para o enfrentamento dos desafios que a vida se nos apresenta todos os dias. Vamos enfraquecendo. E um dos sinais, uma das evidências de que, na verdade, tem nos faltado alguma coisa na nossa construção teológica da igreja nos nossos dias, é que já não se fala mais sobre a volta de Cristo. Já não se pensa mais acerca desta realidade que é exposta nas Escrituras, da vinda, da segunda vinda do nosso Senhor. Nós vivemos como se a vida ela estivesse presa, circunscrita apenas a esta realidade visível, a esta realidade palpável que nós muito bem conhecemos, mas nada, absolutamente nada além disso. A nossa inódia, os nossos poetas já não falam mais acerca da vinda de Cristo. Se você olha, por exemplo, os nossos hinários, os hinários cristãos, a harpa cristã, salmos e hinos, o novo cântico, que é o hinário oficial da nossa igreja, você vai encontrar ali vários hinos, onde sempre na última estrofe há uma alusão à expectativa da volta do Senhor Jesus. Muito tem se falado acerca dos benefícios de uma vida cristã. Muito tem se pregado acerca da prosperidade material. Muito tem se pensado acerca das bênçãos que são derramadas na vida daqueles que amam e obedecem a Deus. E você poderia me perguntar, mas tem alguma coisa errada com relação a isso? E eu rapidamente responderia, absolutamente não. A menos que nós não esqueçamos que apesar de tudo isso ser uma verdade, de que podemos desfrutar de uma vida maravilhosa com Deus aqui, mas o que nos aguarda é incomparavelmente melhor.
já não se anseia mais pela vida eterna. E eu ouvia, certa feita, um pregador que dizia, dando o seu testemunho, que certa feita ele pregava num grande congresso. E lá ele falava acerca da vinda de Jesus. E ele falava acerca da morada eterna. E ele descreveu aquele cenário belíssimo da vida eterna, com tanta propriedade, com tanta vivacidade, com tanta força, com tanto entusiasmo, que empolgou a plateia, as pessoas que o ouviam. E depois de ter falado sobre tudo isso, ele lança uma pergunta aos seus ouvintes: quantos verdadeiramente gostariam de ir para o céu? Unanimidade, todos levantaram de imediato as mãos, todos queriam ir para o céu. E ele disse: louvado seja Deus. Mas ele fez uma segunda pergunta: quantos gostariam de ir agora, hoje? Ninguém levantou a mão. Todos queriam um pouquinho mais, viver um pouco mais, desfrutar daquilo que Deus pode nos dar aqui nesta vida. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele fala com muita veemência, com muita força até, acerca do falso ensino e dos falsos mestres, mostrando que aquilo que estava acontecendo nos seus dias, naquelas igrejas da região da Ásia, não era algo novo, não era algo que tinha surgido naqueles dias, mas era uma conduta, um comportamento, uma influência que já tinha sido presenciada no passado, quando do surgimento de falsos profetas, homens que se apresentavam diante das multidões, afirmando ter uma revelação da parte de Deus, homens que se diziam porta-vozes do Senhor, trazendo uma nova orientação, uma nova instrução ao povo. E muitas pessoas se quedaram àquelas vozes, muitas pessoas se submeteram àqueles ensinos. E Pedro está chamando a atenção dos seus irmãos, dizendo a eles: olha, assim como surgiram no passado falsos profetas, iludindo o povo, também nos nossos dias estamos sendo duramente afetados por falsos ensinos. Tem se levantado no nosso meio, no meio do povo de Deus, falsos mestres, ensinando inverdades e tentando de todas as formas desconstruir o alicerce que foi lançado pelo Senhor e pelos apóstolos na igreja do Senhor Jesus. Pedro chama a atenção dos seus irmãos na fé, e ele começa esta sessão de 13 versos dizendo: amados. Ele começa com uma palavra singela, demonstrando afeto, carinho, respeito e amor para com aqueles a quem ele estava chamando a atenção. Em momento algum, Pedro vai tratar os seus leitores como se fossem pessoas que estavam abandonando a fé. De forma nenhuma. Ele os trata como irmãos amados, como pessoas que foram alcançadas pela mesma graça, pessoas que eram igualmente amadas por Deus, pessoas que eram alvos do favor e da graça do Senhor. E por isso ele se dirige a eles aqui de uma forma carinhosa. Isso ele faz por 4 vezes nesta única perícope. Ele diz: amados, amados, abrindo o seu coração, demonstrando exatamente o seu sentimento de afeto para com aquelas pessoas. Isso para mim é significativo, irmãos, porque a vida tem sido muito dura para muitas pessoas, e temos vivido muitas vezes relacionamentos muito frios, difíceis, no nosso ambiente de trabalho, em meio à nossa vizinhança, e muitos têm experimentado isso no meio da sua própria família: hostilidade, incompreensão, falta de carinho, falta de amor.
Em muitas famílias já não há aquele momento gracioso para o encontro de todos, pais, avós, irmãos, tios, sobrinhos, para uma refeição, para estarem juntos. Parece que o amor tem se esfriado na vida de muitas pessoas. E o pior de tudo, irmãos, é que essa realidade que tem sido vista lá fora, que tem sido experimentada lá fora, tem alcançado muitas vezes a igreja de Cristo Jesus. Muitas vezes estamos sentados um ao lado do outro, mas nos ignoramos completamente. Não demonstramos nenhum afeto, nenhum carinho. Já não nos cumprimentamos como deveríamos nos cumprimentar. Já não olhamos nos olhos dos outros para dizer: tudo bem, meu irmão, como você está? Já não manifestamos o nosso carinho e o nosso respeito de uns para com os outros. Basta divergirmos em alguma coisa para transformar aquele nosso irmão num desafeto, em alguém que deve estar sendo colocado de lado, alguém já que não vai estar conosco. É como se não fosse mais para o céu. É como eu vi certa feita alguém falando de uma determinada pessoa, dizendo: não, ele é crente, ele vai para o céu, só que ele vai ficar numa nuvem e eu na outra. Isso não existe. Vamos estar juntos, vamos estar caminhando juntos, e nós somos treinados aqui a vivermos assim, a nos amarmos, a nos tratarmos com esse carinho. A igreja deve ser uma comunidade de amor, de respeito. Pedro está nos ensinando logo na abertura de uma sessão, de uma perícope, onde ele vai falar acerca do encerramento da história humana, por ocasião da vinda do nosso Senhor, da segunda vinda de Cristo Jesus. Ele começa então dizendo: amados, amados, esta é agora a segunda epístola. Esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas paixões. Pedro estava se dirigindo aos seus irmãos, dizendo: olha, eu estou escrevendo pela segunda vez para vocês. Primeiro porque eu os amo muito, porque vocês fazem parte da família do Senhor. Vocês são os meus irmãos na fé, porque nós fomos comprados pelo mesmo preço, por um alto e sublime preço, porque dependemos da direção e governo do Senhor nas nossas vidas. Mas eu escrevi para chamar a atenção de vocês, para instruí-los, para exortá-los, para admoestá-los acerca de um perigo iminente que vocês estão correndo. Muitos não estão percebendo o que está acontecendo, vivem sob uma atmosfera cultural, religiosa, que tem incansavelmente maquinado contra o reino de Deus, procurando desconstruir, desfazer aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, nos afastar do Senhor. Esses falsos mestres, eles são especialistas, eles cativam pessoas, eles se infiltram no meio do povo de Deus, e eles vão fazendo discípulos. Vocês correm um risco de esfriarem na fé, vocês correm um risco de olhar para a igreja e não ver mais a beleza dela, vocês correm o risco de ler o Evangelho de Cristo Jesus
e não levar em consideração as suas palavras de que ele voltaria, de que ele retornaria para buscar aqueles que lhe pertencem. Vocês correm o risco de fazer desta vida a única realidade existente e nada além disso. Todos nós estamos passando um grande perigo. É um momento difícil. E Pedro dizia, é um momento difícil. Por isso eu os exorto. E olha a forma respeitosa que ele escreve aos seus irmãos. Esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Mentes esclarecidas. Ele sabia que estava escrevendo para irmãos da fé, que tinham sido instruídos na graça, que conheciam o Senhor, que conheciam a mensagem pregada pelos profetas e pelos apóstolos. O que ele está fazendo não é trazendo algo novo, não uma nova revelação para aquelas pessoas. Ele estava ali apenas rememorando, relembrando, usando um importante recurso pedagógico, não é isso, professora? Quem já disse que a repetição é uma das armas do aprendizado. Um bom professor, ele faz isso, ele relembra, ele faz um resumo rápido antes de uma nova aula, lembrando o que tinha sido dito, que fora dito na aula anterior. Olha, na última aula tratamos sobre isso, sobre aquilo. Estou apenas relembrando, refrescando a mente de vocês, para que a gente possa continuar. É um recurso utilizado por quem está em sala de aula, não é isso, professor Romilton? Que conhece muito bem essa realidade. Isso é necessário e é importante que se faça. E era isso que Pedro estava fazendo. Ele estava relembrando aqueles irmãos algumas verdades que eles não poderiam esquecer jamais. Eles precisavam se recordar. Por isso mesmo, quando nós estamos ocupando o púlpito da igreja e pregando, abrindo a palavra, expondo as escrituras, nós não estamos trazendo algo novo, absolutamente nada novo. Estamos apenas relembrando os irmãos acerca de verdades que precisam fazer parte da nossa caminhada de fé, para que não venhamos a tropeçar, para que não venhamos a esfriar na fé, para que não venhamos a abandonar a igreja do Senhor Jesus e deixar de desfrutar de tudo aquilo que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Por isso ele vai dizer, ao escrever aqui, que ele os exortava, porque naqueles dias, dizia ele, virão escarnecedores com os seus escárnios. O escarnecedor, quem é o escarnecedor? É aquele que zomba. É aquele que zomba. Aquele que zomba de nós, da nossa fé. É aquele que te convida para um evento, uma programação, por exemplo, um domingo qualquer, e você diz assim, eu queria muito ir, mas eu agradeço o convite, eu não vou poder estar lá com vocês. Mas por quê? Porque eu vou para a igreja, eu vou para o culto. Culto? Igreja? Tu não é desse tempo, não é para a igreja. E eu me lembro aqui ainda de um irmão querido, de uma pessoa que hoje está afastada, que serviu ao Senhor durante muito tempo. Nós estávamos lá na galeria ainda funcionando, era uma congregação. E ele passou ali embaixo, ele não era da igreja, mas ele era alguém que conhecia o Senhor, e conversou lá de baixo com o irmão, com o diácono que estava lá em pé. Ele disse, e aí, o que você está fazendo aí? Na escola dominical. E ele disse lá de baixo, bicho, mas tu ainda está nesse negócio de escola dominical? Isto é, tem coisa mais relevante. Eu estou de short e camiseta, eu vou à praia, jogar um vôlei com os meus amigos, depois vou para casa, comer aqueles churrasquinhos com meus colegas, curtir o domingo, final de semana. Afinal de contas, nós somos jovens. Ficar trancado entre quatro paredes, fazendo o quê? Há muitas pessoas que estão literalmente zombando da nossa fé, escarnecendo do nosso Senhor.
daquilo que Ele está fazendo quando nos convoca para o ajuntamento solene, quando Ele nos chama para estar juntos, porque Ele está trabalhando nos nossos corações. Pedro está dizendo, se levantarão escarnecedores, zombadores que estarão aí no meio de vocês com seus escárnios. Estas pessoas, Pedro está dizendo no verso 3, você pode olhar para o texto, que estas pessoas que zombam, que escarnecem, estas pessoas, elas vivem, elas são conduzidas pelas suas próprias paixões, elas são entregues às suas próprias paixões. O elemento regulador da sua vida não é mais as escrituras sagradas, não é mais o temor a Deus, mas é aquilo que incendeia a sua alma, e aquilo que incendeia a nossa alma determina a nossa conduta, e aquilo que determina a nossa conduta molda o nosso caráter, e aquilo que molda o nosso caráter chancela o nosso destino. Pedro estava falando de alguma coisa muito séria, de algo que estava acontecendo, que estava crescendo, e aquela gente que era que zombava, que escarnecia das verdades eternas, essas pessoas eram conduzidas pelas suas paixões, simplesmente por aquilo que gostavam simplesmente de fazer, sem se preocupar se aquilo agradava ou não agradava a Deus. E dentre as inverdades que eles se apegavam, é que essa história de que Jesus vai voltar, isso é bobagem. Isso é bobagem. Porque afinal de contas, isso aí se ouve desde o tempo dos nossos pais no passado, muito distante, que se fala acerca da volta de Jesus, e até hoje ele não veio. Tanto tempo já passou, já 2000 anos que ele foi assunto aos céus, dizendo que voltaria para levar a sua igreja. Meu bisavô pensava isso, meu avô também, meus pais pensavam assim também, já não estão mais aqui, e eu vou acreditar nesse tipo de coisa? Não, esquece essa história de que Jesus vai voltar. Era isso exatamente que os falsos mestres estavam afirmando. E Pedro vai argumentar, mostrando para eles que o tempo pode ter passado, não importa se 2000, 3000, 4000 anos, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor lida com isso de forma diferente. Nós estamos no tempo, Ele na eternidade, e tudo cumpre um propósito divino. E o certo é, assim como houve um início para a humanidade, haverá o fim também, e nós estamos caminhando exatamente para esse fim. Não podemos determinar a data como já tentaram fazer, não se pode determinar o dia, a hora, mas podemos ler os sinais dos tempos acontecendo, guerras, rumores de guerras, desrespeito e desconsideração para com os pais, filhos. Tanta coisa tem acontecido nos nossos dias. Como cresce a pornografia, a imoralidade, cresce de forma assustadora. O conceito de família já não é o mesmo que eu fui ensinado, que você foi instruído. Muita coisa já mudou, e nós estamos vivendo nesse contexto. Estamos vendo a diluição desses valores, e pessoas que estão entregando até as suas próprias vidas para essa desconstrução. Essas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, irmãos. Pedro estava percebendo isso naqueles dias, no primeiro século. Ele estava vendo o crescimento, o surgimento e o crescimento desses falsos ensinos. E aqui ele escreve para falar acerca da importância do apego a essa grande verdade,
a volta de Cristo. A volta de Cristo, meus irmãos, deve ser uma realidade sempre viva em nossa mente. A volta de Cristo deve ser uma realidade sempre viva em nossa mente. Por algumas razões específicas. Eu quero apontar 3 apenas aqui. A primeira delas é que esta verdade acerca da volta de Cristo, ela foi ensinada pelos profetas, pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus. Se você for lá para o Antigo Testamento, você vai encontrar profetas falando acerca do dia do Senhor. E esse dia do Senhor aponta exatamente para esse momento em que a história da humanidade será encerrada com a volta, o retorno de Cristo Jesus. Você encontra isso, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 2, dos versos de 10 a 22. Você vai encontrar essa verdade em Jeremias, no capítulo 30, verso 7. Você vai encontrar isso no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, no verso 1. Você vai encontrar isso no livro do profeta Amós, no capítulo 5, de 18 a 20. Você vai encontrar isso também no livro do profeta Zacarias, nos capítulos de 12 a 14, falando acerca desse grande dia, desse dia tão esperado, que é o dia da volta do nosso Redentor. Isso já é um motivo fundamental para que nós venhamos a nos apegar a essa verdade, guardar em nossa mente essa verdade e não nos esquecer dela jamais, porque ela foi ensinada nas Escrituras lá no Antigo Testamento. Foi ensinada pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo quando falava acerca da sua volta também. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, quando a história da humanidade se encerrar e quando ele retornar para buscar a sua igreja, para levar a sua igreja para estar com ele, para aqueles que em vida renderam as suas almas e os seus corações a ele. Também nós vamos encontrar essa verdade sendo pregada, verbalizada pelos santos apóstolos. Eles pregaram sobre isso. Eles criam na vida eterna. Paulo diz: olha, o viver para mim é Cristo, e o morrer? Ele disse: morrer é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro, porque é algo incomparavelmente melhor. Paulo ansiava, aguardava pela vida eterna. Os nossos irmãos que foram martirizados no primeiro século, eles não se acovardaram diante das duras ameaças dos imperadores. Eram levados para as arenas, trucidados por leões famintos, mas não abriam mão da sua fé, não negaram a sua fé, porque criam que aquilo tudo era passageiro. Precisamos, irmãos, guardar firme, vivo na nossa mente, vivo, sempre muito vivo em nossa mente, essa grande verdade da volta do Senhor Jesus. Primeiro, porque ela foi ensinada pelos profetas, pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus. Isso já era o suficiente para nós. Não precisava de nada, de nem mais um argumento. Mas eu quero lançar um segundo argumento. A volta de Cristo deve ser uma realidade sempre presente em nossa mente, não só porque ela foi ensinada pelos profetas e apóstolos, mas porque ela nos faz mais zelosos com a nossa conduta. Ela nos faz mais zelosos com a nossa conduta, com uma vida piedosa, porque ao acreditarmos que Jesus virá para buscar os seus, nós passamos a ter mais cuidado com aquilo que fazemos, com as palavras que proferimos, com a maneira com que nós estamos vivendo. Aqueles falsos mestres que negavam a volta de Cristo, eles viviam dissolutamente, como falamos há pouco,
Eles eram conduzidos pelas suas próprias paixões, porque não havia neles o sentimento algum de temor a Deus, e nem tampouco a consciência de que seriam um dia cobrados, de forma nenhuma. Eles estavam vivendo de qualquer forma. É como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, comamos e bebamos, porque amanhã o quê? Morreremos. A morte é certa. Então vamos viver de qualquer jeito. Vamos comer, vamos beber, vamos festejar, vamos curtir a vida, sem nenhuma preocupação, sem estarmos aqui engessados com esse modelo, com essa ética cristã, judaica. Vamos jogar isso fora, vamos viver de qualquer jeito, vamos aproveitar a vida com tudo aquilo que ela tem para nos oferecer. Deixa de bobagem. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus bondoso. Eu me surpreendo quando eu vejo homens do calibre de Ed Renekiewicz, e eu cito o nome com propriedade, sem nenhum receio, porque foi um homem que já pregou firmemente, já conduziu uma igreja, e hoje está tentando destruir as verdades que encontra nas Escrituras, declarando claramente que não acredita nesse Deus justo, nesse Deus que pune pecado. Claramente, tem um vídeo dele que dá nojo de você ver. Não, Deus é bom, Deus é Pai, Ele é um Deus do perdão. Ele não está preocupado se você mente, se você rouba, se você adultera, se você vive de qualquer... Nada, isso é bobagem. Há quantas pessoas que ainda hoje, não valorizam esse tipo de mensagem, de falso mestre. A verdade de que o Senhor Jesus vai voltar para levar os seus, isso nos faz ter muito mais cuidado com a nossa vida, com a nossa conduta, com a maneira com que nós nos comportamos neste mundo. É o que ele vai tratar na próxima sessão, de como nós devemos nos comportar enquanto aguardamos a volta do Senhor, vivendo de forma piedosa, de forma correta, de forma santa, buscando viver em obediência à palavra de Deus, contrariando os nossos desejos, policiando, pedindo a Deus, como disse o salmista: põe guarda à porta dos meus lábios, para que os meus lábios não se abram para proferir palavras que venham ferir alguém, manchar o caráter de alguém, de forma nenhuma, mas que o Senhor me dê graça, para que eu me comporte como um homem de Deus no mundo caído, que eu seja luz no mundo em trevas, que eu caminhe de forma santa, correta, a despeito das minhas falhas, mas que eu busque uma vida de piedade cristã, para que o nome do Senhor seja respeitado lá fora, para que as pessoas não venham a dizer jamais: se for para ser crente como fulano de tal, eu prefiro estar na mesa de um bar. Se for para ser crente como Beltrano, eu prefiro viver no mundo, que aqui eu estou muito mais tranquilo. Mas que possamos, irmãos, ter cuidado com isso, porque nós temos sido chamados por Deus, trabalhados por Deus, para aguardarmos a vinda do Senhor Jesus, andando em novidade de vida, vivendo em santidade, nos comportando como homens e mulheres de Deus no mundo. As nossas escolhas, elas estão em perfeita harmonia com aquilo que vai no nosso coração. A volta de Cristo deve ser uma realidade sempre viva em nossa mente. Primeiramente, porque ela foi ensinada pelos profetas e apóstolos. Em segundo lugar, porque ela nos faz mais zelosos com a nossa conduta, por saber que o Senhor virá. Em terceiro lugar, porque ela nos faz entender que a vida é mais do que um intervalo entre o nascimento e a morte. Que nos faz entender isso,
que a vida vai para além dessa compreensão de que a existência humana, ela é esse intervalo entre o nascimento e a morte de alguém, como se nada além disso fosse acontecer. Mas quando você vive na expectativa da volta do Senhor, você vive na expectativa sim dela, porque você acredita que Ele irá conduzi-lo para um local onde estarão todos aqueles que amaram e temeram ao Senhor verdadeiramente. São estes que vão ouvir o Senhor proferir as palavras: vinde, benditos do meu Pai. São pessoas que encontrarão a porta da morada celestial o Senhor Jesus, não mais desfigurado pelas feridas, não mais com seu corpo cortado pelas chicotadas que ele levou, não mais com as suas mãos e pés perfurados pelos pregos que o prenderam na cruz, mas no seu corpo de glória ali, aguardando aqueles que lhe pertencem, dizendo: vinde, aqui é a morada que eu preparei para vocês, vinde para estar comigo para todo sempre. Aqui não haverá mais choro, aqui não haverá mais luto, aqui não haverá mais separação, aqui o pecado não existe, não reinará mais entre vocês. Ao passo que outros, muitos outros que até estiveram no meio de uma coletividade cristã, de uma comunidade cristã, terão desprazer de ouvir o Senhor dizer: eu não vos conheço, afastai-vos de mim. Mas Senhor, como não? Em teu nome eu fiz muitas curas, em teu nome eu preguei muitas vezes, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E o Senhor vai dizer: eu não os conheço. Simplesmente isso. Afastai-vos daqui. É uma dura realidade, irmãos, mas é a verdade. E a minha responsabilidade, pregar não só o que eu gosto de pregar, o que eu gosto de falar. Tem verdades que você tem prazer em falar e que a igreja tem prazer em ouvir, mas o meu dever como pastor é expor a palavra fielmente. E essa palavra pode chegar ao seu coração de uma forma desagradável até, mas eu oro para que Deus faça com que você possa repensar tudo isso, repensar a sua própria vida, e faça uma avaliação, um exame. Você tem pensado na volta de Jesus? Se o Senhor voltasse hoje, agora, nesse momento, como você se apresentaria diante dele? Você que está esperando mais um dia para melhorar: não, no próximo ano eu vou me comprometer mais com o Senhor, no próximo ano eu vou ser fiel ao meu Deus, eu vou viver uma vida mais correta. Não, no próximo ano, no aniversário da igreja, uma data boa, outubro, aniversário da igreja, vem um pregador de fora, eu vou fazer a minha renovação da minha aliança, o meu compromisso com Deus, então vai ser tudo diferente lá. Se o Senhor chegasse hoje, e o Senhor disser: olha, acabou, como é que você vai estar? Como é que você vai se apresentar diante do seu Senhor? Com vergonha? Intimidado? Assustado? Você vai poder dizer: sim, Senhor, aqui estou eu, a despeito das minhas lutas e fraquezas, mas aqui está um homem que lutou contra o seu próprio coração. Aqui está alguém que, com a tua graça, procurou caminhar em novidade de vida. Pense nisso, irmãos. A volta de Cristo deve ser uma realidade sempre viva em nossa mente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, a fim de que o nosso coração seja de fato o local da morada do Deus Altíssimo, e que Ele não nos permita cair na mão de falsos mestres, falsos ensinos, de falsas tendências que prevalecem, que estão sendo espalhadas nos nossos dias, mas que, a despeito de tudo o que acontece lá fora, que nós possamos estar mais apegados ao nosso Deus, sabendo que a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.